Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou animada para o nosso encontro de hoje. E você, tá animado? Eu espero que sim, porque é tão bom a gente poder aprender de Jesus, aprender a amar a Jesus, aprender sobre a sua palavra e sobre o querer dele para as nossas vidas. E nós vamos começar já o nosso momento com Deus aí, aprendendo o nosso versículo, tá? O nosso versículo está em Lucas, no capítulo 10, versículo 27. Esse versículo está em Lucas 10, 27. E ele diz o seguinte, tá? Aqui na palavra de Deus, tá? E também está aqui. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Vamos de novo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Olha, esse versículo faz parte da nossa história de hoje, que está aí em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 35. E esse versículo foi dito por alguém que conhecia a palavra de Deus. E esse versículo de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, é um resumo dos 10 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos cumprir os 4 primeiros mandamentos que têm a ver entre eu e Deus. Os outros 6 mandamentos têm a ver entre eu e o meu próximo. Então, quando eu consigo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu vou conseguir cumprir os outros 6 mandamentos da palavra de Deus. E, como diz aí o versículo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Além de aprender o nosso versículo, agora nós também vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que a gente possa aprender bastante dele nesse momento, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento especial de poder aprender da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos aprender bastante a respeito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olha, e eu vou cantar uma canção com vocês que tem muito a ver sobre o cuidado de Deus conosco. Olha, a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 6, que Deus cuida dos passarinhos, das flores, E Deus também, muito mais do que as aves e do que as flores, Deus nos ama e Ele também cuida de nós. Nós sabemos que temos vivido dias difíceis, dias que às vezes tem tido um pouco de dificuldade do alimento, diário, alguns pais de família perdendo o emprego, a gente não podendo ir à escola, alguns não tendo condições, de trabalhar porque perderam o emprego, como eu disse. Então, a gente tem que confiar no Senhor, temos que fazer a nossa parte, mas nós não podemos perder a nossa esperança de que Deus nos ama e que Ele cuida de cada um de nós. Então, essa canção, ela tem a ver com essas florzinhas aqui e com aqueles passarinhos ali. Então, vamos lá? Essa canção diz assim, ó. Passarinho, como vai pelos ares a subir, nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão, suas cores lindas são, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Criancinha, como vai? Você vale muito mais do que
as aves, do que a flor, Deus lhe tem amor. Vamos de novo? Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão, suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Criancinha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Deus lhe tem amor. Deus ama cada um de vocês. E como Ele nos ama, Ele cuida de nós, certo? Mas como também a nossa história tem a ver sobre amar o próximo, essa outra canção que nós vamos cantar vai falar justamente sobre isso. Quanto nós precisamos, né, do nosso próximo. E o quanto o nosso próximo também precisa de nós. Nós devemos cuidar e ajudar o nosso próximo, né? E o quanto também nós precisamos de Deus, certo? Eu acho que você conhece essa canção, então eu quero convidar você a cantar ela comigo, tá bom? Ó, diz assim, ó. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo como nosso Salvador até o fim. Combinado? Então tá combinado. Olha, nós vamos então aprender a nossa história de hoje. E como eu disse para vocês, tá baseada lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 35. E a gente sabe que Jesus, ele gostava muito de ensinar as pessoas que iam até ele. Então, certa vez, quando ele estava ensinando a algumas pessoas, né, até mesmo uma multidão, veio um homem, que é esse aqui, ele era um doutor da lei. Doutor da lei significa alguém que era alguém que conhecia e ensinava a palavra de Deus, que era aquela parte do Velho Testamento. Tá vendo que ele tá com algo aqui debaixo do braço? A Bíblia não era naquela época como é hoje, um livro assim. Ele era um livro que era enrolado, era um pergaminho. Então, ele que conhecia muito o Velho Testamento, ele foi perguntar para Jesus. Ele fez uma pergunta, ele falou o seguinte: o que eu tenho que fazer para ir para o céu? E aí ele ficou esperando a resposta de Jesus. Jesus disse para ele o seguinte: olha, você que conhece tão bem, né, a Bíblia, o Velho Testamento, a lei, porque você é um doutor da lei, o que você entende quando você estuda lá? E aí ele respondeu esse versículo aqui que nós lemos e aprendemos. Ele respondeu para Jesus: olha, o resumo, né, do que eu aprendi lá na lei é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele disse isso para Jesus. Jesus disse para ele: ó, ótimo, tá certinha a sua resposta. Só que aquele doutor da lei, ele ainda não tinha compreendido completamente.
novamente. E ele fez mais uma pergunta. E ele disse assim: tudo bem, Deus eu sei quem é. Mas o meu próximo, quem é o meu próximo? Sabe por quê ele estava perguntando isso? Porque ele achava assim que o próximo ele podia escolher quem ele queria amar. E Jesus vai contar então uma parábola para ele, vai ensinar para ele que o nosso próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda, mesmo que a gente não, conheça. Então aí Jesus então começou a contar uma parábola. E ele disse o seguinte: certa vez tinha um homem que estava viajando de Jerusalém para Jericó. E ele estava levando uma bolsa com dinheiro e ele foi assaltado no caminho por uns bandidos. Esses bandidos que queriam levar o dinheiro dele, não só levou o dinheiro, mas também bateu muito nesse homem, machucou muito ele e ele ficou ferido, jogado, largado lá na estrada. E os bandidos, deram no pé, fugiram com o dinheiro daquele homem. E ele ficou jogado lá na estrada, quase morto, porque ele tinha apanhado muito. E aí Jesus continuou a história dizendo o seguinte, que passando por ali, por aquela estrada, veio um sacerdote. O sacerdote era um homem que trabalhava lá no templo. Ele era responsável em ensinar a palavra, a fazer os rituais, tudo lá no templo. E esse sacerdote veio passando pelo caminho, viu aquele homem caído, todo machucado, e ele não se importou. Ele passou, fingiu que não estava vendo nada, e foi embora. Que triste. Aquele homem precisava de ajuda e aquele sacerdote não ajudou. O sacerdote ensinava as pessoas que deveriam amar a Deus e amar o próximo, mas o que ele fez? Não estava amando muito o próximo, não. E aí Jesus continuou a história, a parábola, e ele disse o seguinte, que veio também um levita, que também trabalhava lá no templo, ele cantava, ele adorava a Deus, trabalhava fazendo outras coisas lá no templo também, viu o homem caído, todo machucado e também não se importou com ele. Passou também como se não tivesse vendo nada e foi embora. Gente, Jesus não acabou a história aí. Jesus continuou a história e disse o seguinte: o homem continuou caído, machucado, quase morto, e veio mais um homem. Esse homem, ele era de uma terra pertinho ali, vizinha do povo de Israel. Era Samaria, o território de Samaria. Então ele era um samaritano. Os samaritanos, eles não eram amados pelos judeus. Lembra que eu disse para vocês que os judeus achavam que podiam escolher quem eles deveriam amar? Então, eles achavam que não precisavam amar os samaritanos. Mas esse samaritano, ele pensou o seguinte, ele foi passando pelo caminho, ele viu ali aquele homem machucado, todo ferido, todo machucado, quase morto. E aí o que vocês pensam? Os judeus não gostavam dos samaritanos. E aquele homem que agora estava passando ali pelo caminho era um samaritano. Será que ele ajudou? O que vocês acham? Olha, Jesus continuou a história e disse o seguinte, que aquele samaritano que estava passando ali pelo caminho, ele viu o homem caído, que era um judeu, ele viu ele caído, machucado, e na parábola de Jesus ele conta que esse samaritano se compadeceu e ajudou aquele homem machucado. Ele cuidou das feridas, limpou as feridas, colocou ali um remédio, pôs aquele homem no seu animal, porque ele não estava dando conta de andar, e esse
bom samaritano, o que ele fez? Pegou o homem, levou ele para uma hospedaria. Gente, hospedaria é como um hotel de hoje. E como esse samaritano estava viajando, ele não estava perto de casa, ele não levou para casa dele, ele levou para um hotel. E ele deixou o homem lá, pagou o hotel e disse para o dono do hotel, falou, ó, cuida dele até eu voltar da minha viagem. Quando eu estiver voltando da viagem, eu vou passar por aqui, né? Se tiver algum outro gasto, eu também vou pagar, tá? E ele pagou então para o dono do hotel, para o homem ferido ficar lá e para ele cuidar dele. Então, Jesus fez uma pergunta. O doutor da lei começou a nossa história fazendo duas perguntas. Agora foi Jesus que perguntou para ele. Quem foi o próximo desse homem que ficou machucado e quase morto lá, caído lá na estrada? Aí aquele doutor da lei respondeu, aquele que ajudou. Então, Jesus estava dizendo e ensinando o seguinte, quando a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo, a palavra de Deus e essa história de Jesus vai dizer que próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda. Em toda a nossa vida, nós vamos precisar da ajuda de alguém e pessoas também vão precisar da nossa ajuda. Então, nós temos que lembrar disso. Nós não podemos nos esquecer que amar o próximo é ajudar o próximo. Não adianta só falar que ama. Você, às vezes, pode dizer, mamãe, eu te amo. Mas, às vezes, você não obedece a mamãe. Você não faz o que a mamãe pede. Realmente, será que você está amando a mamãe? Ou o papai? Amar é ajudar. Então, nós vamos encerrar nossa história lembrando aí que essa é a história do bom samaritano, aquele que viu o homem caído lá no caminho e ajudou. Não fez como os dois primeiros, que passou e fingiu que não estava vendo, não. O bom samaritano parou, ajudou, cuidou daquele homem, porque ele amava aquele homem que precisava da ajuda dele. Então, que nós também possamos lembrar disso, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a Deus e amar também o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vamos encerrar a nossa história cantando aquela canção de novo. O que vocês acham? Que diz o quê? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Senhor Deus, no nome de Jesus, nos ajude a te amar de todo o nosso coração. E nos ajude e nos ensine também a amar o nosso próximo, a ajudar as pessoas que precisam de nós. Oramos e te pedimos também que abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. No nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ter falado ao seu coração, que você possa ser uma boa criança, né? Um bom servo de Jesus, que você possa ser como o bom samaritano. E aí a gente tem um encontro marcado semana que vem. E eu espero por você, hein? Então até lá!